Snap, placement, kick by Hartley, and it is good! It's good! It's good! Pigs have flown! Hell is frozen over! The Saints are on their way to the Super Bowl! Começa agora We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast. Olá, amigos! Estamos de volta na sua timeline com We That Podcast. E essa semana não tem Saints, graças a Deus. Podemos podemos respirar aliviados e só secar os rivais da divisão, para que o Saints, ele assuma a liderança, mesmo estando em bye week neste fim de semana. E hoje vamos fazer Então hoje a gente vai fazer um apanhado dessas 5 primeiras semanas. Não foram como queríamos, mas vamos ver aqui o que a galera vai achar. E hoje aqui comigo, eu sou a Jéssica Laís, serei sua host. E hoje aqui comigo eu tenho o Igor. E aí, Igor, beleza? Como tá? E aí, galera, tudo bom? Estamos aí, agora com uma semana tranquila, que a gente vai só assistir. Eu tô muito, muito feliz com isso, porque eu tava muito nervoso no último jogo, precisava dessas férias do Saints aí. E também temos o nosso analista sênior. E aí, Ivan, tudo certo? E aí, galera, essa semana não precisa analisar ninguém. Bye week pra mim também, né, menos mal. Mas é bom, né? Geralmente a gente fica triste quando o time não joga, mas eu acho que o torcedor do Saints tá até aliviado, né? Que tá podendo tirar uma folguinha que tava sendo bem mais sofrimento do que a gente esperava. E temos ele, o Rook of the Year, o Marcelo Xará. E aí, Marcelo, tudo certo? Como tá? Depois dessa apresentação eu só quero dar um alô mesmo e curtir a minha emoção aqui. E hoje temos um participante, um convidado especial. Nós temos um grupo lá no Telegram dos ouvintes do Idade Podcast e resolvemos falar assim, já que estamos em bye week, por que a gente não chama uma pessoa lá do nosso grupo, já que escuta a gente aí todas as semanas, aguenta a gente lá no grupo e tudo mais. E a gente fez um bolão internamente lá no Telegram dos jogos da semana, e quem tá liderando esse bolão é o Irones. Então a gente convidou o Irones hoje meio na surpresa, ele aceitou e tá aqui com a gente. E aí, Irones, tudo bem? Se apresente pra galera, fala de onde você é, quanto tempo torce pro Saints, etc, biscoito ou bolacha, essas coisas aí. E aí, Gé, e aí, galera. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Eu sou de São Paulo, capital, tenho 26 anos, sou mais um da safra Super Bowl, né? Então comecei a acompanhar os Saints lá por volta de 2009, de 2010, e com certeza é bolacha. Já começamos bem. Então essa é a galera que vai fazer o IDET Podcast pra você essa semana. Então vamos aos assuntos. Tudo sobre o New Orleans Saints é no We That Podcast. Então vamos para aquele balanço das 5 primeiras semanas da temporada 2020 do Saints. Primeiro a gente teve todo aquele caso de Covid, né? A gente não sabia se ia começar, se não, mas começamos sem torcida, não tem torcida lá no Superdome, parece que vai demorar um pouco ainda para ter, porque a prefeita de Nova Orleans não quer liberar, tá certa ela, na minha opinião, claro. Mas vamos fazer aquele balanço. E aí, quem vai puxar o balanço dos jogos, desses 5 jogos do Saints pra nós e pra audiência? Aquele resumão. Começa o Igor aí, que depois a gente só concorda. Exato. Então, nosso primeiro jogo foi aquela alegria, a gente começou vencendo do Tampa Bay Buccaneers, a defesa apareceu, né, alguns probleminhas no ataque, mas nada que não pudesse ser resolvido. Então começamos 1-0 e aí fomos para semanas 2 todo mundo esperançoso, apesar da lesão do Michael Thomas. Só que as coisas não andaram como nós esperávamos, né, no jogo contra o Raiders, e foi aquela situação que a gente
né, virou o time do Darren Waller, né, onde a Benson acabou passando parte do New Orleans Saints para o Darren Waller, e aí acabou esse 1-1 que deixou a gente bem preocupado com o restante da temporada. Então, e fala como foi o jogo contra o Packers, aquele jogo maravilhoso, Ivan. Fala aí pra gente. Jogo maravilhoso pra eles, né? Na semana 3, o Saints enfrentou o Packers. O Packers vinha muito bem, o Packers continua invicto, né, até o momento que estamos. E o Saints estava bem cheio de problemas, né, da derrota pro Raiders. A gente até fez um jogo decente, né, disputamos, ganhamos o troféu de igual para igual, né, foi uma partida, na verdade até boa parte do jogo, né, quando eles abriram 2 touchdowns e aí ferrou com tudo. Mas o Packers dominou a nossa secundária, né, nossa defesa. Foi um jogo bem triste assim de se ver, que lembrava, assim como o jogo contra os Raiders, lembrava as campanhas de 7-9 do Saints. E perdemos de 37-30, foi bem triste. Então, Marcelo, fala aí, Xará, pra gente como foi o jogo contra o Lions. Então, esse jogo contra o Lions foi aquele que começou, na verdade, não só o começo do jogo, mas o que antecedeu o jogo, né? Com toda aquela confusão do teste positivo do Michael Burton, um Camara acordado até 3 horas da manhã esperando sair resultado de teste, e o torcedor do Saints já com o coração na mão, já que a gente vinha de 1-2 e precisava reagir na temporada. E o começo do jogo em si já foi também tão dramático quanto. Saímos de 0-14, né, uma interceptação do Brees, que nem tanto na conta dele, mais mérito da linha defensiva, não lembro quem foi o jogador, mas que desviou o passe e tal. E só que aí depois o time encaixou, engrenou, a defesa permitiu que o ataque ficasse em campo, e esse ataque foi pontuou 5 vezes seguidas, 5 touchdowns, e no final a gente teve ali um pequeno susto, mas é aquilo que já é do Saints já, né, de praxe. Então foi um jogo relativamente tranquilo para deixar o torcedor um pouco mais aliviado e mais esperançoso para o resto da temporada. Mas, spoilers, isso não ia durar um jogo. E pra falar do nosso último jogo, nada como o nosso convidado. Diz aí, Irones, como foi o nosso último jogo aí contra o Chargers? Sofrido, muito sofrido, né? O Saints, né, começou de uma forma estupidamente boa, né? Teve até meio que um remake aí do jogo contra o Lions. Mas a gente conseguiu correr atrás, né, ainda no finalzinho ali do segundo quarto. Conseguimos correr atrás ali desse déficit que a gente tava, né, e aí teve, né, aquele field goal na trave que foi sensacional. Que ali foi o ponto alto, foi onde eu de fato comemorei, né, e levou a gente pro overtime. E ganhamos, né, com o field goal aí, né, menções honrosas ao nosso querido Will Lutz aí, que acabou salvando a gente, né, e aquele tackle maravilhoso do Lattimore, né, se redimindo, porque não tinha feito uma boa partida, né, ali no finalzinho, numa quarta descida ali. Destaque também, né, pro Justin Herbert aí, menino calouro, que tem um potencial enorme aí, ele pode vir a ser um dos grandes QBs aí da liga nos próximos anos. Qual jogo vocês mais sofreram assistindo? Sofrer de tristeza ou sofrer de sofrer? Sofrer de sofrer. Não, do Chargers, não tem como, né? Porque o jogo contra o Raiders a gente sofreu de tristeza, eu acho, né? Porque foi uma decepção atrás da outra, mas de sofrimento mesmo, meu Deus, nem se compara. Tanto que a gente sofreu perdendo de 20-3, depois esse chute na trave aí, até o final ali, o Lattimore parou o Mike Williams soltando uma jarda pro first down. Assim, teste pra cardíaco, né? Mais alguém? E depois eu acho que o do Packers, né? Porque o do Packers foi aquilo, a gente tendo chance até o último quarto, um jogo relativamente equilibrado apesar dos erros da secundária aí que o Igor citou, aliás, que o Ivan citou, desculpa, mas daí aquele fumble e tudo, todas as esperanças foram pro buraco. Dali em diante a gente sofreu o estilo Raiders, né, que o Ivan falou,
Mas enfim, mas esse jogo do Chargers realmente é complicado. Mais alguém? Se não, passo para a próxima pergunta. Eu fico com o do Chargers o jogo também. que mais... eu acho que o que mais me deixou, sei lá, que eu mais fiquei incomodado mesmo foi o jogo contra o Packers. Muita coisa me incomodou no jogo, assim, não... apesar do Raiders ter sido um jogo bem feio, é um jogo que acaba acontecendo volta hora ou outra, né? Mas acho que o jogo contra o Packers mostrou umas coisas que eu fiquei muito preocupado, assim. Então acho que foi o jogo que eu mais sofri, assim, porque muita coisa ficou martelando a minha cabeça, assim, do pós-jogo, assim, a situação, as conversas, até as me deixaram muito incomodado. O Chargers foi sofrido mesmo, mas, assim... mas acho que o que mais me incomodou foi o Saints e Packers. Irônia, você tava falando. Eu fico com o do Chargers mesmo, porque, cara, foi... Eu sou cardíaco, inclusive, né? Então eu passei maus bocados nesse jogo. Principalmente com aquele tackle ali no overtime. Eu achei que tudo ia ir por água abaixo ali naquele momento. E aí veio o grande Marshawn Lattimore aí para salvar a pátria. Bom, então podemos começar a nossa análise, né? Nossos especialistas, sem zoeira. O que eu passei mais mal foi o jogo do Chargers, porque foi o primeiro que eu vi sentado em casa, os outros eu tava trabalhando, então eu tive que assistir meio na camofla. E, nossa, eu tava muito puta, mas tudo bem. Importante que a gente ganhou esse jogo. Então, qual foi o melhor jogo do Saints aí? Acho que vai ser unânime esse. Acho que todo mundo vai concordar. Não sei. Que a gente até depois que saiu perdendo de 20-3, a gente jogou bem contra o Chargers, jogou bem contra o Bucks também. Assim, no geral, né? Apesar de alguns erros. Mas o melhor jogo do Saints, na minha opinião, foi contra o Lions. Porque não teve como. O Saints conseguiu impor muito bem. O game plan começou bem, o que já era algo que não estava dando certo. A gente correu muito, muito bem com a bola. Foi o jogo que o Bruce começou a soltar mais o braço. A defesa mostrou... A linha defensiva até que foi mais ou menos. Mas a secundária mostrou que poderia fazer um bom jogo, mesmo sem Lattimore e Janory Jenkins, né? Teve a interceptação do Robinho, foi o jogo que o Saints mostrou mais atributos, né? Mais coisas, mais qualidades aí, mais o Saints que a gente costumava ver, né? Então, apesar, né, que deles terem chegado no placar no final e do começo desastroso, mas isso é Saints, né? Então a gente sabe que a gente vai sofrer de um jeito ou de outro. Mas eu acho que esse jogo aí foi o que deu para tirar mais coisas boas. Eu acho que esse jogo contra o Lions foi o jogo mais consistente da temporada. A gente teve um começo ruim, só que assim, o ataque se acertou, a gente teve um gameplay que foi funcionando com o jogo corrido, a gente correu acho 40 vezes com a bola. A gente teve a participação da maioria dos jogadores de ataque, né? A gente teve o Turcon aparecendo, a gente teve o Emmanuel Sanders, eu não sei se ele... Acho que foi o jogo com mais recepções da carreira dele. Ele teve 12 recepções, se eu não estou enganado. Esse foi no último. E aí teve foi no último, desculpa. Mas foi um jogo que ele apareceu, eu acho que ele teve mais de 90 jardas, né? Nesse jogo contra o Lions. Sim, foi e 93. O Trayvon apareceu com os touchdowns. Isso. E o Trayvon apareceu com os touchdowns nesse jogo contra o Chargers. O ataque funcionou bem. Foi muito. Eu lembro que até quando a gente estava assistindo, alguém mandou em algum grupo, né? As estatísticas, como o ataque estava balanceado, o Latavius Murray com muitas jardas, o Camara também, né? Então, e foi o jogo que o ataque funcionou melhor, apesar do começo ruim. A defesa, como o Ivan falou, consistente, mesmo com os desfalques. Aí a gente ficou por algumas faltas do Anzalone de ter um jogo mais tranquilo, né? O Anzalone, se não me engano, converteu 2 terceiras descidas e colocou o Lions na beira da goal line, apesar de faltas que, assim, aquelas faltas que se não desse também ninguém falaria nada. Mas, enfim, foram faltas que prejudicaram o Saints pela situação. Mas no geral podia ter sido um jogo bem mais tranquilo. No resto, eu acho que foram jogos que foram parecidos na inconsistência do Saints. O Saints mostrou em todos os jogos o que tem de melhor e pior na temporada. É incrível, assim, dentro da nossa maluquice, que é esse time,
a gente teve em todos os jogos esses melhores e piores momentos, eu acho. É muito interessante ver isso no restante da temporada, como a gente precisa ser mais consistente dentro dos nossos... A gente tem a nossa consistência maluca, mas a gente precisa ser consistente durante o jogo como um todo, sabe? Ter consistência defensiva até o final. Não aconteceu o que aconteceu do Lions ficar 6 pontos no final do jogo. Então... É bem maluco isso que acontece com o Saints nessa temporada, né? Como o time é consistente na sua inconsistência. Eu também acho que, eu concordo, né? Esse jogo contra o Lions foi onde o time mostrou mais repertório e soube sair de uma situação difícil de começo de jogo. Mas eu queria fazer aqui uma menção honrosa, e aí vai ser, acho, um pouco polêmico o meu comentário, ao jogo do Packers. Porque, assim, claro... a gente teve problemas, principalmente aquilo que a gente já sabe, o passe longo, a secundária consagrando ali o Lazar, né? Mas o que acontece? Foi um jogo em que o Saints conseguiu levar o equilíbrio até um certo ponto e a defesa, inclusive, aparece no momento chave da partida, né, forçando aquele turnover em downs, numa quarta descida curta. E aí depois a gente tem a chamada infeliz, com o Taysom Hill sofrendo um fumble. E perdemos o jogo ali, porque aí o Green Bay não teve... não teve pena do Saints, vamos dizer assim, né? Foi lá e já anotou o field goal e depois... o touchdown para matar o jogo. Porque aí o time também, o Saints já estava meio vendido, assim. Mas o Saints teve bons drives naquele jogo. Eu lembro, eu tenho as notas do jogo aqui, que drives em que me lembrou um pouco o time do ano passado, o time de 2018, variando muito passes curtos, com alvos diferentes, a corrida entrando, ou seja, a defesa do Packers tinha dificuldade de marcar. E por que eu gosto de falar desse jogo também? Porque o Packers hoje é um dos favoritos. A gente, até aqui, o que se vê é um time, pelo menos dentro das suas pretensões, conseguindo realizar muito dentro contra os seus adversários. E contra os Saints também não foi diferente. Quando eles viram que o jogo terrestre, que inclusive é uma das principais armas do Packers, não estava entrando, graças à boa defesa do Saints contra o jogo corrido, aí o Aaron Rodgers começou a soltar o braço. E é aí que a gente vai falar depois sobre a questão da defesa do Saints demorar tanto para poder fazer os ajustes, e às vezes esses ajustes eles não entram nem dentro do mesmo jogo. Foi o que aconteceu, e aí nós sofremos muito por causa disso. Então acho que aquelas big plays que o Packers conseguiu no jogo, elas fizeram a diferença, mas o jogo não foi tão a favor do Packers. No primeiro tempo, por exemplo, a posse de bola foi praticamente igual dos dois times. O que aconteceu foi justamente detalhes, e é aí que também a gente pode entrar depois um pouco mais nisso, que é onde o time do Saints parece que sempre peca. Quando a gente enfrenta adversários duros e os jogos precisam ser resolvidos no detalhe, o time na hora H não tem aquela força de campeão para poder ir lá e vencer o jogo e matar o jogo quando precisa. Eu acho que é por isso que a gente sofre demais à toa nos jogos, e o torcedor sempre tem esse sofrimento consigo em todo jogo do Saints por conta disso. Então, eu acho que aquele jogo é um jogo onde a gente pode tirar muita coisa positiva, mesmo sem parecer que elas estavam ali. Eu vou concordar com o Marcelo e com o resto da galera, né? De fato, o nosso melhor jogo foi contra o Lions. Menção honrosa aí para o nosso querido Trequan, que anotou 2 TDs, né? Mas é importante destacar também esse jogo contra o Packers.
visto que a gente anotou 30 pontos numa das melhores defesas da liga, né? Me lembra muito o jogo contra o 49ers no ano passado, né? Tem uma certa similaridade aí, e eu acho que o jogo ele seria totalmente diferente se aquele maldito read option ali com o Taysom Hill não tivesse acontecendo, né? Eu não entendo de verdade a cabeça do Sean Payton, né? O Breeze, ele tinha ficado menos tímido ali, o jogo corrido ele estava bem estabelecido naquele momento da partida, e totalmente desnecessário aquela chamada do Taysom Hill, né? Então é importante destacar também esse jogo contra o Packers. Não, só complementando o que o Marcelo falou sobre os jogos e até o que o Irones falou. Para mim, o grande problema do jogo contra o Packers, eu acho que no Lions a nossa defesa foi consistente. Para mim, no jogo contra o Packers, tirando aquele lance, em nenhum momento a nossa defesa foi consistente. No jogo contra o Lions, a gente tem um espaço, drives que vão, acho que do primeiro tempo, depois do 14-0 até o terceiro quarto, em que a defesa funciona muito bem. E no jogo contra o Lions eu não vi isso. Eu achei uma defesa muito... que não pressionou o Packers, mas assim, mérito do Packers. O Packers, saiu uma estatística hoje, o Packers é o time que cedeu menos pressões ao quarterback na temporada. O Aaron Rodgers foi pressionado 18 vezes em 5 jogos. Então assim, 5 jogos não, né? Acho que o Packers jogou menos. Mas enfim, foi o quarterback menos pressionado, foi pressionado apenas 18 vezes. Então, assim, grande mérito que estão conseguindo deixar o Aaron Rodgers trabalhar, e aí ele é terrível. Só que eu não vi a defesa funcionando. A defesa cedeu muitas jogadas parecidas, apesar do jogo terrestre não estar entrando. É uma preocupação que eu tenho com os Saints, dos times abandonarem o jogo terrestre com os Saints e funcionar. Eu acho que às vezes eu fico feliz com alguns playbooks que os times aplicam contra os Saints. Para mim, no jogo contra o Lions, nem tanto, o time reagiu bem na questão de comunicação da secundária, trabalho, etc. Para mim foi melhor nesse sentido. Mas, por exemplo, no jogo contra o Packers, quando o Packers tenta arriscar e consegue uma jogada diferente, trabalhando com o Robert Tonyan, trabalhando com o Lazard, o Packers consegue caminhar no campo. No jogo contra o Chargers, quando o Chargers tenta algo diferente, deixa o Herbert do jogo, o jogo anda um pouco melhor quando ele não é que nesse jogo o Saints pressionou muito bem o Herbert, né? Foi o melhor jogo pressionando o quarterback com folga. Mas assim, essa insistência do jogo corrido contra o Saints é algo que me deixa feliz pelo que os técnicos tentam contra o Saints, porque a defesa contra o jogo corrido é excelente, né? O jogador com mais run stops da NFL, segundo o PFF, é o Cameron Jordan, com 17 run stops. Então a gente tem um baita time contra o jogo terrestre. Então eu fico feliz quando os times tentam correr, mas eu fico esperando uma hora que um time vai chegar e falar: quer saber? Eu não vou correr contra o Saints, eu vou forçar essa secundária a se comunicar. E aí que pode causar os problemas, e foi o que aconteceu contra o Lions, mesmo com o Herbert sendo pressionado. Então assim, o que eu falo contra o Chargers, né, que o Herbert conseguiu jogar, foi isso. Contra o Lions, o time foi mais consistente nas leituras. A gente via as blitz sendo chamadas, os disguises na linha de scrimmage, e o time se comunicava a ponto de não haver jogadores livres. Contra o Chargers, a gente já viu de novo as falhas de comunicação que nos levaram aos problemas, a problemas contra o Packers, a problemas contra o Raiders. Isso me preocupa, né? Os times começarem a entender como a defesa, onde estão a defesa dos Saints, e começarem a meio que ter um playbook usado contra os Saints. Essa é sempre a minha grande preocupação, os times verticais contra os Saints, porque a gente tem muitos problemas de comunicação na secundária, muitos, e o nosso melhor jogo foi quando a secundária se comunicou bem, né? Então, assim, tirando esse jogo, eu vejo muitos ajustes a serem feitos no Saints, contra o próprio Bucks também, mas o próprio Bucks está em ajustes ofensivos. Então, por isso que eu destaco, voltando, né, depois desse parênteses enorme, mas voltando, por isso que eu destaco o jogo do Lions. Eu acho que foi o jogo que a gente melhor se comunicou defensivamente. E ofensivamente a gente marcou 5 TDs seguidos, né? Foi um ataque consistente, que trabalhou, que vários jogadores participaram, enfim. Mas é por isso que eu destaco o jogo contra o Lions, porque eu acho que a gente teve o maior espaço-tempo de um time que
se comunicou bem na defesa e trabalhou muito bem no ataque também. Pra vocês, o que melhorou no Saints desde a semana 1? Eu sei que vai ser difícil, mas vamos tentar. O que melhorou aí com o nosso querido New Orleans Saints desde a semana 1, quando ganhamos o time do Tampa Brady? O Breeze? Dá pra falar, acho que... Eu tava pensando aqui no que melhorou, que eu tava pensando, nossa, isso não melhorou, mas dá pra falar nos últimos 2 jogos que o Breeze melhorou, né? O Breeze até que fez um jogo legalzinho, até contra o Tampa Bay, mas a gente já tava começando a ver lá que as coisas não estavam indo muito bem. E contra o Raiders e contra o Packers a gente continuou com isso, mas nesses últimos 2 jogos a gente viu que pode contar com o Breeze e que pode contar com o Breeze em momentos decisivos, né? Nessa última partida principalmente. Até contra o Lions ele tinha feito um passe maravilhoso para o Trocon Smith no final do jogo para praticamente selar a vitória. Mas é isso, a gente tá vendo que obviamente o Breeze não é o mesmo de antes, mas a gente ainda pode contar com ele, que ele soltando o braço às vezes e tudo mais. Então, uma coisa que eu acho que melhorou foi o Breeze. Pra você, Irones, o que melhorou aí no nosso time desde a semana 1? Eu fico com o Ivan. Eu acho que o nosso velhinho tem ficado menos tímido, né, nesses últimos jogos. Tá soltando um pouco mais o braço. A gente conseguiu ver isso claramente nesse jogo contra o Chargers. Foi uma boa atuação dele. Enfim, eu acho que o que vem melhorando de fato é o Breeze, né? O nosso corpo de recebedores, ele até que tem sido bastante irregular quando acionado, né? Eu acho que o jogo corrido também vem bem aí desde a primeira rodada. A nossa linha ofensiva não tem o que falar, né? A defesa já é outra história, né? Então eu fico com o nosso velhinho. Pelo silêncio que eu acho que só o Breeze melhorou, né? Porque, assim... Não, mas sem tirando a brincadeira, eu acho que a única constante do Saints nesses todos os jogos tem sido o Will Lutz. A gente tem comentado isso bastante no nosso grupo, né? E infelizmente a gente nós estávamos com uma expectativa absurda. Você pode ver aí as nossas conversas aí pré-temporada. E daí 2, 3 jogos que baixaram a nossa expectativa. Desculpa. O Breeze estava parecendo que a gente já estava na campanha Aposenta Breeze. Então o nosso idoso merece esse destaque. E aí, Marcelo, seu microfone voltou? Alô, voltou? Voltou. Pode falar, Marcelo. Beleza. Não, então, o que eu ia falar é que, na verdade, eu acho que desde a semana 1, a gente mais melhorou do que piorou, por incrível que pareça. Tem algumas coisas que ainda estão ruins e que, como já citamos antes aí, precisam melhorar, como a questão da secundária, que continua tendo falhas de comunicação gravíssimas e o nosso ataque também às vezes parece engasgar demais, mas, por exemplo, contra o Chargers tem uma boa defesa. A gente até, no nosso episódio anterior, né, que estávamos com o convidado lá, o Guilherme, né, do Bolts Brasil, ele falava da qualidade da defesa do Chargers, e é verdade, a defesa do Chargers é boa, e por isso ela ofereceu uma certa resistência aos Saints. E nós sofremos um pouco, e por outro lado a gente ainda sente talvez a ausência do Michael Thomas. Nós vamos falar mais disso também, mas eu acho que na verdade a gente melhorou em vários aspectos. Por exemplo, a questão das faltas, já ainda um pouco alto o número nesse último jogo, se eu não me engano foram 60 jardas ou 60 e alguma coisa jardas de faltas. Mas a gente teve, para quem teve mais de 100 ou quase 200 aí nos outros jogos. Então isso já é um aspecto positivo.
A defesa, a pressão no quarterback também está melhorando. A volta do Davenport, essa rotação, ela tende a ficar cada vez mais forte e nós vamos poder estabelecer melhor ainda isso tudo aí. E quanto ao ataque também, o Sanders, que agora está aparecendo, teve mais de 100 jardas nesse último jogo. O Tre'Quan Smith, que apesar desse último jogo não ter participado muito pouco, na verdade, né? A gente contra o Lions, a gente viu ele sendo bastante acionado pelo Drew Brees. Então são aspectos aí que aos poucos eu acho que o Saints está numa curva em ascensão no geral. A gente não está estagnado, não. Esse último jogo foi difícil por conta de todos esses aspectos que eu coloquei. Uma outra coisa também, que eu estava até fazendo umas anotações aqui, pegando os números, né? A gente está sofrendo muito com tight ends. Na verdade, a gente meio que sempre sofreu, né? E nessa temporada não é diferente. E aí eu estava olhando aqui, contra Tampa Bay a gente teve os tight ends recebendo 6 de 9 para 47 jardas e um touchdown. Contra Las Vegas, 14 de 18, 139 jardas, acho que só do Weller foram mais de 100. E um touchdown também. Contra Green Bay, 9 de 10. Praticamente todos os passes na direção dos tight ends entraram. 104 jardas, 2 touchdowns. Contra Detroit já foram 3 de 6, 40 jardas. E contra o Chargers, 5 de 9, 37 jardas. Mas também nesses dois últimos jogos a gente continuou tomando aquele famoso TDzinho ali do tight end. Isso, ou seja, a gente já viu uma melhora brusca no jogo contra o Detroit, no jogo contra o Chargers. E Detroit tem um tight end muito participativo, que é o Hawkinson. Já era uma preocupação nossa muito grande, principalmente depois do que a gente sofreu contra o Raiders. Mas a marcação começou a ajustar. E nesse último jogo a gente viu que era o Demario Davis marcando forte. Me ajudem a lembrar o nome dele. Era o Hunter Henry, é melhor ainda até do que o Hawkinson, né? Então, sim, pois é. E o Davis é que estava na marcação dele, então apesar dele também conseguir fazer algumas recepções, mas a gente limitou muito o Henry nesse jogo. Então isso é uma coisa que já dá para ver uma evolução. É claro, o Saints é uma curva em ascensão, como eu disse, mas que vai ter os seus deslizes, vai ter os seus baixos. E um jogo ou outro a gente vai acabar vendo falhas de novo. Eu acho que é isso que o torcedor vai ter que começar a se acostumar nessa temporada. Quando a gente achar que o trem do hype está engatando, a gente vai ter uma pane e o time vai sofrer de novo. Mas, como a Jéssica até colocou no começo aí do podcast, o importante são os 3 pontos. O time tem que ganhar. E a gente vai trocando o pneu com o carro andando mesmo. Que eu posso destacar de melhora, principalmente o Emmanuel Sanders, a conexão dele com o Brees, sensacional. O Sanders é muito bom, e ele já estava ficando livre em rodadas anteriores. A gente viu isso contra o Raiders, né, no jogo que ele não apareceu quase nada, e o Brees ainda não estava com aquela confiança de passar nele, mas o Brees cresceu muito, né, como o Ivan falou, principalmente nas 2 últimas semanas. Ele vem criando essa confiança maior. E eu li uma coisa e eu fui muito crítico do Brees, principalmente nas 2 primeiras semanas, pela essa hesitação, essa questão dos passes curtos, mas ele realmente melhorou nas 2 últimas semanas. Foram melhoras evidentes. O jogo contra o Chargers era muito difícil mesmo. A gente sabia que a defesa ia vir com tudo. É uma defesa que, mesmo com desfalques, é uma defesa extremamente boa. A secundária estava sem o Chris Harris Jr., e assim, é sufocante jogar contra o Chargers sem o Chris Harris Jr., sem o Derwin James, que é talvez um dos 3 melhores safeties da NFL, e sufocou o Saints o tempo todo. Sem o Melvin Ingram. Sem o Melvin Ingram, com o Joey Bosa baleado. O Joey Bosa deu uma surra no Ramczyk em muitos momentos do jogo. Então, assim, o Brees, quando foi chamado, apareceu nessas 2 últimas semanas. Foi muito bem contra o Lions, quando a gente teve dificuldades, né? Que é, como o Ivo falou, aquela terceira descida pro Tre'Quan, é a terceira descida que mata o jogo, inclusive.
Então, assim, essa melhora é importantíssima. A questão do Sanders, para mim, é fundamental, não só pela falta do Michael Thomas, mas porque ele é muito bom. Então, assim, ele tava faltando só aquele encaixe do Brees saber onde ele tá. Aquela questão do wide receiver, onde prefere a bola, onde que o Drew Brees gosta mais de encaixar essa bola. E quando ele conseguiu achar essas zonas durante o campo, né, principalmente o jogo contra o Chargers, né, que foi o recorde de recepção deles na carreira, né? Pra você ver, o cara que tá um tempão na NFL conseguir esse recorde no Saints, não é porque o Brees também tá conseguindo achar ele, isso é muito importante. Então, pra mim, foi um ponto que muito melhorou. Outra coisa que o Marcelo destacou, que eu acho importante, é essa questão do pass rush. O Trey Hendricks tá fazendo uma temporada absurda, ele é o nosso melhor edge na temporada. O Cam Jordan começou devagar, mas ele também está evoluindo, isso é importante. O Davenport entrou no último jogo e fez um trabalho consistente pressionando, acertou, teve QB hit e tudo contra o Herbert. E assim, os três são talentosos, jogadores talentosos. Por mais que a gente tenha o Marcus Hunt, que é um jogador consistente, o Kyle Granderson, que é um jogador que vai e contribui, ter o Davenport de volta ajuda a rotação do Saints e ter sempre dois jogadores muito talentosos em campo. Então isso deve melhorar o nosso pass rush, e isso foi visível tanto na semana 4 quanto na semana 5. O Herbert sofreu muito contra o Saints na última semana. Tá bom que a linha do Chargers estava baleada, etc. Mas o Saints pressionou a linha do Chargers como deveria pressionar. Estamos jogando contra a linha inferior, vamos causar problema, e causou para o Herbert. Então, assim, essa melhora é evidente e ajuda muito a secundária. Tanto que teve lance no jogo contra o Chargers que tinha jogador batido mais de uma vez, que o passe não foi completo porque o Herbert teve que apressar o passe porque tinha alguém na cara dele. O Demario Davis está trabalhando muito bem pressionando o quarterback. Teve uma do Davenport e o Demario Davis, e teve outra, acho que do Malcolm Jenkins também, que também trabalha muito na linha de scrimmage, que ajudou o Saints a evitar que esses passes sejam completos. Então, assim, como a nossa secundária ainda está precisando de ajuste, está tentando se adequar, vamos ver agora o jogo pós-bye week se vão ser feitas essas adequações, se vai melhorar essa comunicação. O nosso pass rush evoluir como vai evoluindo é fundamental para a gente se manter vencendo jogos. Então, eu acho que eu destaco o Sanders e o nosso pass rush como a principal evolução. Eu acho que os nossos special teams estão consistentes. Eu acho que a nossa linha ofensiva está consistente. Eu não vi o Brees sendo pressionado. Não acho que a questão do Saints ter problemas no ataque passa pela nossa linha ofensiva. Tem gerando problemas, assim, eu acho que é tranquilamente uma das 5 impressões. Posso dar uma pesquisada, mas se eu não me engano era isso até tempos atrás. Então, bom trabalho da linha ofensiva até o momento, mesmo com questões de lesões, rotação, principalmente no meio da linha. A gente teve o Pitt que saiu, a gente teve o Winston, o Cesar Ruiz entrou, teve jogo que o Armstead saiu machucado, o Ramczyk teve problema de concussão. Então a gente está conseguindo se virar bem mesmo com as lesões que assolam a nossa linha, já não é de hoje. Então eu acho que são talvez os 4 pontos positivos assim desse jogo. Tem ajustes a ser feitos, mas esse time, eu acredito que está no caminho certo. Precisa muito resolver os problemas de comunicação secundária. É o que vem machucando o Saints gravemente. Mas no geral eu acho que tem evolução ofensiva, tem evolução defensiva, então a gente precisa fazer esse ajuste fino para que esse time seja consistente e não fique dando essas emoções até o final do jogo, que a gente tem que segurar o ar até o fim. E a gente, falando aqui, né, já entramos em vários assuntos, a gente pediu... Nós pedimos pra galera lá do nosso grupo no Telegram votar, dar uma nota para algumas coisas do Saints, né? Algumas coisas nós pedimos pra galera votar nas unidades do Saints e as notas foram as seguintes. Do front seven, o geral, todo mundo que votou, agradecer a todo mundo que votou lá no nosso grupo. A nota pro front seven é 3. E aí, nota justa, merecia mais, merecia menos? Explica pra gente, Igor, o que é front seven, caso alguém esteja ouvindo e não saiba os termos da NFL. O front seven engloba a linha defensiva e o grupo de linebackers, para facilitar. Então vai dos defensive tackles, do Rankins, do Malcolm Brown,
passa pelo Cameron Jordan e vai até Demario Davis, Alex Anzalone, Zach Baum, etc. Esse é o nosso front seven. E a nota 3 foi... lembrando só pra galera que não viu, né, a votação é de 0 a 5. As notas iam de 0 a 5, então 3 ficou aí na metade, na média. Justo, não foi justo? O que vocês acham? Oi, então, eu concordo com a nota do front seven. Eu acho que a gente teve jogos inconsistentes, que a gente não conseguiu pressionar o quarterback muito bem. O Cam Jordan não começou bem a temporada e tá evoluindo. A gente tava sem um dos nossos pass rush mais talentosos. Teve a grata surpresa do Hendrickson, que é um bom jogador, mas está sendo um jogador fantástico. É o 5º em sacks da liga hoje, o Trey Hendrickson. Então, assim, impressionante a temporada dele. E é o cara que mais pressiona o quarterback pelo Saints. Os defensive tackles estão jogando bem. Espero um pouco mais de ver mais do Rankins e do Onyemata pressionando mais. E aí a gente tem aqueles detalhes, né? O Onyemata machucou, perdeu o jogo. O Rankins teve aquele problema de lesão ano passado, mas tá jogando bem, fazendo trabalho sujo no meio da linha. O Malcolm Brown continua uma boa temporada. Vamos para os linebackers. Basicamente a gente joga com 2 linebackers. Então vamos falar do Demario Davis. O Demario Davis também não teve alguns jogos ruins. Contra o Raiders ninguém foi bem, ele também não foi. Ainda é muito bom. Né, vem fazendo um bom trabalho na cobertura de tight ends, talvez seja um dos nossos melhores jogadores cobrindo tight ends. Contra o Hunter Henry, eu acho que ele fez um trabalho muito bom. Jogo corrido muito tranquilo. O Anzalone é o cara que a gente pega bastante no pé, o pai, um abraço pro pai. Mas fala, né, que é um jogador que você não tem certo nível de exigência com ele, e assim, teve os erros contra o Lions, não vem fazendo grande diferença. Mas tá ali, né? Tá na média pra mim. Eu acho que o que ele faz tá ok. E demais a gente não tem muitos linebackers jogando, né? A gente joga basicamente em níquel, né? Então... O Zach Baum, gostei. Eu queria destacar o Zach Baum porque eu gostei do que vi dele nos poucos snaps defensivos que ele teve. Trabalhou basicamente quando a defesa estava em base. Ele foi o nosso Sam, né? O Strong linebacker, que joga do lado do tight end, né? Só para localizar, ele normalmente vai estar posicionado perto do tight end, sempre ao lado onde o tight end adversário está posicionado. E ele teve um bom trabalho contra a corrida. E eu gostei de ver isso nele. Vamos ver se o Saints vai adotar ele com mais alguma frequência nos próximos jogos. Mas eu acho que a nota tá justa para o que foi até agora, né? A gente não começou muito, mas os jogadores estão evoluindo. Ivan, qual foi sua nota pro nosso front seven? Então, eu acho que eu tava um pouco empolgado com o último jogo pra essa nota que eu dei pro front seven. Eu fui ver aqui as notas que eu dei. Eu dei nota 4 pro front seven. E aí eu falei, pô, que bom que o 3 ganhou, né, que eu vi, porque exatamente, por mais que o front seven tenha melhorado bastante, ainda é bem mais nota 3 do que nota 4. Porque, então eu concordo totalmente com o que colocaram, porque foi um bom trabalho. O front seven tá melhorando cada vez mais, assim como o Igor falou, eu nem vou acrescentar muito. Mas ainda tem os seus problemas, né? Teve os seus problemas de conseguir pressionar o quarterback nas semanas 2, na semana 3 e até na semana contra o Lions. E tem o Anzalone ali, que às vezes sofre com, como o pai fala, uns problemas cognitivos, mas assim, às vezes eu pensava, pô, o Anzalone ele é burro, mas às vezes nem tanto. Comparado com os linebackers que o Saints já teve, o Anzalone até que é ok algumas vezes. Isso é bem raro nesse podcast, né? O Igor falar que o Anzalone é ok e depois eu meio que concordar com isso, porque geralmente a gente mete o pau no Anzalone, mas é isso aí, até que eu tô satisfeito com a front seven no geral. Ironis, qual foi a sua nota lá pro nosso front seven? Eu também fui de 3, né? Eu tô muito empolgado tanto com os nossos edges quanto os defensive tackles, mas o que mata ali é o Anzalone, né? Eu acho que ele falta ele estrear, né, nessa temporada. Cara, eu acho que essa é a temporada-chave dele, né? Eu acho que ele tem que mostrar valor nessa temporada, né? Ele vem da lesão, né? Praticamente nem jogou a temporada passada. Mas não vem mostrando muita coisa até agora, né? Então
Tem o Demario Davis, né, pra suprir ali essa ausência ali que ele tem. E o Zac Baum, pra falar a verdade, o Igor disse, né, que ele teve alguns snaps defensivos ali. Eu não me recordo de fato, né? Eu espero que o Dennis Allen use mais, né, a nossa preciosa escolha do draft, né? Mas o que leva a nota 3 realmente é o nosso menino T-Rex, né, que é o Trey Hendrickson, que vem sendo sensacional, vem sendo um cara que vai virar aí provavelmente um grande pesadelo dos quarterbacks da liga. E a sua nota, Marcelo, qual foi? Eu também tinha dado nota 4 e vou assinar embaixo do que o Ivan disse. Acho que a nota 3 tá de bom tamanho. Talvez tenha sido um pouco de empolgação mesmo por esse último jogo. Mas é isso. E a próxima nota foi da nossa secundária. Secundária são os nossos... Ai, que nota maravilhosa. Secundária, né, são os nossos cornerbacks, os safeties, e é isso, né, basicamente. Aí só muda lá a posição do safety, strong safety, e free safety. A nota geral foi nota de 0 a 5, foi 1. Ou seja, pelo que eu tô vendo aqui, é a situação mais complicada do nosso time, segundo a galera lá do nosso grupo do Telegram. E tu concorda com eles, Igor? Cara, difícil não concordar, né? A secundária começou muito bem, com 2 interceptações e pick six contra o Tampa Bay, mas foram muitos erros em seguida, né? O Malcolm Jenkins, o jogo contra o Raiders, é um jogo pra ele simplesmente esquecer, fingir que aquilo não aconteceu e tentar seguir em frente. Aí a gente tem erros do Malcolm Jenkins, a gente tem o Marshawn Lattimore falhando, a gente tem o Janoris Jenkins falhando naquele lance final contra o Henry Huggs. Então assim, foi feio, foi complicado. Eu acho que o único ponto positivo da nossa secundária até o momento é o Garner Johnson. Garner Johnson, eu acho que eu vi os números deles, agora eu não acabei não salvando, mas ele tanto cobrindo running backs quanto cobrindo tight ends, ele cedeu pouquíssimas jardas. Então eu acho que é o ponto mais positivo, assim. Aí a gente tem o Marcus Willis com faltas. No jogo contra o Chargers, ele pra mim falhou em 2 lances que ele não poderia ter falhado, que é o lance do primeiro TD, que ele tenta atrapalhar a rota do Keenan Allen e falha. Tem o lance da corrida, que eu acho que ele tá um pouco mal posicionado, ele dá um passo para dentro que aí faz ele perder um pouco da possibilidade de parar essa jogada antes. Teve falta também contra o Packers, enfim, algumas jogadas incomodaram. PJ Williams é um cara que o Saints está trazendo para a posição de safety e que tem muito a aprender ainda, tem as suas dificuldades que a gente já conhece, mas jogou bem contra o Lions. Então, assim, infelizmente eu acho que a nota é justa porque foi o setor que mais machucou a gente quando a gente estava bem, né? A gente lembra do Lazar fazendo mais 140 jardas, a gente lembra do Mike Williams com o TD totalmente sozinho. Então, assim, são situações complicadas. E eu nem acho que seja problema dos meninos estarem, sei lá, aquela questão de soberba ou coisa do tipo, mas assim, mentalmente o time não está conseguindo se comunicar bem, e isso está prejudicando muito o Saints, muito. Eu acho que a comunicação é algo que precisa melhorar muito, e isso passa para mim pelo Aaron Glenn, o coaching, o Aaron Glenn e o Dennis Allen. O Aaron Glenn é o técnico de defensive backs e o Dennis Allen, eles precisam achar um jeito desse time se comunicar melhor. Ou simplifica as coberturas para não, né, para tentar deixar as coisas todas na frente dos jogadores, para eles não precisarem ficar, sei lá, se posicionando muito, mas é muito complicado isso, né, porque você tem que ver o que o ataque dá para você. Ou ele tem que resolver esse problema de comunicação para poder aplicar as coberturas que ele acha plausível. O Lattimore é talentoso, a gente sabe que ele é talentoso. O Jenkins até que está fazendo uma boa temporada, apesar das faltas. Precisa melhorar essa questão. Agora tá machucado, né? Então é complicado. O Patrick Robinson jogou bem. Teve um TD que a gente ficou bravo com ele no último jogo, mas não foi culpa dele. Então é importante que ele esteja bem. O Williams é um cara que jogou até bem contra o Lions, mas o Saints vê ele hoje como um safety. Ele é o free safety número 2 do time. Então
vai ter alguns lances que ele ainda vai falhar, que ele ainda vai sofrer, então, e a gente tem que estar preparado, porque aparentemente você já entendeu isso, que ele pertence a essa posição. Mas infelizmente acho que foi a posição, como a posição que mais machucou a gente, pra mim, eu acho que infelizmente ela tá certa. Talvez 2, 1 eu acho muito baixo, mas não dá pra fugir muito disso. Bom, não tenho muito a acrescentar, né? Eu só queria que todos os wide receivers da NFL, né, dos próximos times que a gente vai enfrentar, tivessem aí uma afeição parecida com a do Mike Evans pro Lattimore jogar de fato, né? Bom, mas não sendo tão injusto com ele, né? Ele teve uma boa partida, ele se redimiu, né, na verdade, contra o Chargers, mas não acrescentando muito, é nota 1 mesmo, e tem termos aí que eu queria usar para essa secundária que eu acho que não cabe aqui. A questão é que, bom, minha nota foi 2, mas acho que 1, 2 é uma nota que fica, mais do que isso seria meio inconsistente assim, a questão dessa secundária, que é como o Igor disse, ela falha nos momentos decisivos. Até se a gente pegar os jogos, assistir de novo e tal, analisar as jogadas, a gente vai ver que a marcação é boa em muitas jogadas. Teve lances, por exemplo, contra o Chargers, que o Herbert teve um pouco mais de tempo e mesmo assim ele não conseguiu lançar a bola. Teve lances contra o Packers também, que o Saints ele optou por mandar menos jogadores para pressão em cima do Rodgers, justamente porque sabe da capacidade dele de queimar as blitz. E com isso a gente conseguiu encaixar a marcação em vários momentos, mas mesmo assim, alguns passes, quando o quarterback adversário tem tempo e ele vê que a janela surgiu, a gente geralmente toma uma big play ali, porque é muito errado. Então tá faltando realmente essa comunicação, esses ajustes na questão de cobertura. Desde o começo da temporada, o Dennis Allen, o Aaron Glenn, eles falaram em fazer uma marcação, ainda mais pressão, com a chegada do Janoris Jenkins, que é um jogador que, segundo eles, tem essa característica. E aí as faltas que ele cometeu, por exemplo, os pass interference, foram muito por conta desse afobamento de tentar impedir a recepção. E aí, ou seja, então, se o time quer jogar com essa pressão toda, é preciso estar muito bem afinado. Tudo precisa estar funcionando muito bem, e não é o que está acontecendo. É engraçado, porque o Saints é um time que, como a gente defende muito bem o jogo corrido, o time adversário não tem outra opção senão começar a lançar a bola. E é engraçado porque aí é onde a gente mais sofre. Ou seja, é preciso criar um antídoto para algumas jogadas, para algumas estratégias, porque senão a gente vai ficar cada vez mais exposto. Isso é até um perigo, né? Que a gente para e pensa, pô, beleza. Eu imagino como que deve ser, sei lá, com a cabeça, não sei se do Dennis Allen, não sei o quanto ele pensa. Mas, porque você pensa, pô, às vezes parece que até que compensa mais deixar os times avançarem um pouco mais no jogo terrestre para eles lançarem menos a bola, né? Porque a gente vai parando a corrida, aí os caras começam a lançar a bola e dá certo. Esse é um grande problema. Só pra falar, minha nota também foi 1, não vou acrescentar muito do que vocês falaram muito bem, mas eu concordo que dava para ter colocado um 2 sim. Acho que é isso. Só complementar que contra o Packers foi exatamente isso, né, Ivan? O Packers viu que não ia conseguir correr e o Rodgers começou a soltar o braço e tava entrando. Então, tipo, é engraçado isso. A gente tem meio que uma estratégia suicida aí, porque a secundária não funciona. Mas foi exatamente isso que aconteceu, que lá é um reflexo puro e simples desse aspecto da nossa defesa. Bom, e a próxima nota era da nossa linha ofensiva. A nota geral foi 4. E a tua, Igor, qual foi?
Eu daria até 4,5, assim. Eu acho que a linha, num grande geral, vem jogando muito bem. Até contra a front sevens forte, como foi o caso contra a Tampa, que eu esperava mais dificuldade, até que a linha suportou bem a pressão. O Ramczyk e o Armstead estão fazendo ótimas temporadas. O Armstead já fazendo realmente uma temporada muito boa. O Ramczyk também, eu acho que, tirando esse jogo, que o Joey Bosa deu realmente trabalho pro Ramczyk, pressionou o Brees. Mas no geral a linha tá jogando muito bem. Aí a galera vai criticar o Andrew Speech, etc. Mas o Andrew Speech, ele tem o estigma do contrato. Se o contrato dele fosse menor, ninguém falaria nada. Mas como ele é um cara do contrato alto, tem bastante, aí a galera pega no pé. Mas eu acho que ele jogou bem, o Winston jogou bem, o McCoy jogou bem. Eu acho que no geral a linha tá boa. Os 2 tackles pra mim são os destaques dessa linha. E também o César Ruiz, que não vem sendo titular, né? A linha vem rodando quando tá todo mundo saudável, com o Nick Easton como right guard e Andrew Speech como left guard, mas ele já teve que contribuir. Eu acho que ele tá fazendo um bom papel. Então eu sigo a nota que a galera deu, 4,5 pra mim tava de bom tamanho. Segue a sequência aí, Irones, Ivan e Marcelo, que eu já volto. Boa. Eu vou de nota 4 também. Faço de novo uma menção honrosa aí ao César Ruiz. Toda vez que ele tem um snap, eu sempre fico prestando atenção nele, né? Eu ignoro totalmente o resto da jogada, eu fico prestando atenção nele. O moleque é bom demais. Eu gosto muito dele, acabei criando assim, um carinho especial por ele. Mas importante destacar aí, como o Igor falou também, tanto o Armstead quanto o Ramczyk vem fazendo uma temporada sensacional aí, né? O McCoy vem se provando como um center extremamente regular, extremamente consistente, né? E o Nick Easton, né? E o Pitt também vem fazendo uma boa temporada, não estão comprometendo tanto, né? A nossa linha, que já foi um grande problema pra gente. Então, é interessante ver, né, que eu vejo, assim, que a OL do Saints, pelo menos nos últimos 2-3 anos, digamos assim, né, já foi um grande problema antigamente, mas uns 2-3 anos é um dos pontos, se não o ponto mais consistente, né, desse time, porque o front seven dá tem um ponto de regularidade, a secundária, o próprio Drew Brees, agora esse ano, e a OL nos últimos anos é assim, ela varia, mas ela varia entre ótimo e bom ali, óbvio, vai ter uma jogada ou outra que o Pitt vai errar, provavelmente vai ser o Pitt, mas alguém da OL vai errar, brincadeira, e aí o Brees vai acabar sendo sacado e tudo mais, mas isso é do jogo, né? Do jogo, sempre não tem como segurar todas as jogadas. E eu dei nota 4 na OL, mas eu acho que ela foi a que eu mais aproximei assim para dar nota 5, porque é uma posição que a gente tem muita confiança. Que bom pro Brees, né? Pois é, eu dou nota 5. Ah, mas é perfeita a OL? Não é. Mas dentro das características de cada jogo, eu acho que essa OL ela tá sempre regular e tá sempre cumprindo o papel dela, pelo menos até agora. Claro, vai sofrer com um jogo ou outro, como por exemplo o Joey Bosa, um edge fantástico, tem um futuro brilhante. Então acho que eu até dou nota 5, porque eu não trabalho com números quebrados aqui, né? Enfim. Mas é isso. Como vocês disseram aí, é a melhor unidade do nosso time aí até agora. E as nossas skill positions, ou seja, aquelas posições no ataque que são de mais habilidade, como os nossos wide receivers, os nossos running backs. E a nota da galera foi de 0 a 5, foi nota 4. Eu acho que isso se deve mais ao fenômeno Alvin Kamara e o seu contrato lindo, maravilhoso, cheiroso, nunca critiquei. E a sua nota, Igor, qual foi? Eu acho que não tem como fugir muito disso, não. Eu acho que é nota 4.
O Kamara vem fazendo jus, é o líder dos running backs em vários quesitos, é o líder em touchdowns totais, em jardas totais também é um dos líderes, é o running back que mais recebeu, né, na NFL, tem quase 400 jardas recebidas na NFL. Então, assim, o que você vai falar mais do Kamara? O que mais você pode exigir dele? Eu sinceramente queria que ele ficasse mais em campo. Eu fico muito incomodado em terceiras curtas quando o Kamara não tá em campo. Você pode até ter o Murray em campo, mas eu acho que o Kamara faz uma diferença danada, mesmo para enganar a defesa. Mas enfim, o Murray tá jogando bem, não vou me alongar muito mais. Os wide receivers, o Emmanuel Sanders cresceu, o Trequan teve seus jogos, vem aparecendo voltemente. Não jogou contra os Chargers, ele até apareceu durante a temporada de uma forma geral. Jared Cook se perdeu um jogo, mas também vai aparecendo. Então, cara, mesmo sem Michael Thomas, não dá muito para reclamar do que esses jogadores vêm fazendo. Acho que nota 4 é uma nota boa por como esse grupo apareceu e está evoluindo. Segue a sequência, Marcelo, Irones e Ivan. Bom, eu fico com uma nota 4 também. Não lembro se eu dei realmente 4, mas mais pelo fato do nosso menino Alvin Kamara aí com contrato renovado e devidamente representando esse contrato, né? Paguem o menino. Inclusive, tô esperando uma jersey dele que eu já comprei aí, tô esperando chegar pra de fato entrar no hype aí do Kamara, né? O nosso corpo de wide receivers, ele vem segurando a bronca, né? Quando exigido, né? Apesar da ausência do Thomas aí nesses últimos jogos. O Cook também vem jogando bem. O Josh Hill não tem muito o que falar, né? Então é isso, não vou me alongar muito não. O Igor foi bem completo na análise aí. A minha nota para as skill positions também foi 4, e eu digo que só vou colocar que eu acho que vocês que acompanham há mais tempo podem falar melhor que eu, né? Mas eu acho que é o melhor grupo de recebedores em si que o Brees já teve. Jogadores bons recebendo a bola. Que você tem o Kamara, você tem o Michael Thomas, você tem o Emmanuel Sanders, o Trequan Smith, o Jared Cook. Agora o Trautman faz umas recepções também. O Josh Hill aparece uma hora ou outra. Eu não me lembro, desde 2014 que eu acompanho, do Saints ter tantos alvos assim pro Brees lançar. Se alguém concorda, discorda, pode falar, mas eu acho que a gente tá muito, muito, muito bem servido nessas posições. Eu concordo muito. A minha nota também foi 4. Acho que não é 5, porque a gente ainda sofreu no começo ali com entrosamento, principalmente com o Drew Brees. O Drew Brees é um cara que ele gosta de muita repetição nos treinos com os seus wide receivers, e eu acho que por conta dessa questão de uma pré-temporada reduzida, isso não aconteceu, e aí estavam faltando alguns ajustes. Mas agora que o Sanders está inserido muito bem, com a volta do Michael Thomas, aí esse ataque pode produzir ainda mais. Eu queria fazer um destaque aqui para o Marquise Callaway, para o Deontay Harris e para o Aidan Trautman, que são jogadores que ajudam a corroborar com isso que o Ivan falou. É um corpo muito bom, muito mesmo até nesses os wide receivers 4, 5 e tal, e que ajudam justamente quando acontecem as lesões ou em determinadas situações de jogo. Eles estão dando conta do recado e são bons achados aí do time do Saints. Só queria falar que até um pouco de infelicidade, né, do Saints, assim, ter o melhor, não sei se também falta de planejamento, mas ter o melhor grupo de recebedores que o Brees já teve justo no ano que ele começa a decair, né? Você imagina um grupo desse alguns anos atrás aí, a nossa história poderia ter sido bem diferente.
E as próximas notas são, digamos, deixa eu só falar dos Special Teams, depois a gente começa nas notas polêmicas. Special Teams, a nota foi 4. E a sua, Ivanzito, você que gosta tanto do menino Will Lutz, quanto foi sua nota pro Special Teams? Aí nota... já... Peraí. Pode falar. Aí segue a sequência de Ronis, Marcelo e Igor, por favor. A minha nota pro time de especialista foi 4. Fico feliz que a maioria concordou comigo. Porque, assim, eu não tenho o que reclamar. Na real, é um corpo muito, muito completo do Saints, né? A gente tem retornador, a gente tem um bom punter, a gente tem um kicker excepcional. Vou dizer, aí como você falou que eu sou muito fã do Will Lutz, né? Quando eu comecei a acompanhar o Saints sofria muito com kicker. E não é desde quando eu comecei a acompanhar, né? O próprio Hartley, né, do Super Bowl, dizem que não era lá essas coisas. Então, assim, o Will Lutz, cara, ele passa uma confiança incrível, né? Ele é um cara que é sensacional, a gente não tem nem o que falar. Ele vai chutar mais de 50 jardas, ele foi chutar de 53 no jogo passado. E eu não fiquei nervoso, eu fiquei até preocupado. Eu falei, caramba, pô, chute de 50 jardas é um chute longo, eu devia estar pelo menos nervoso do cara acertar. O jogo tava bem complicado, né? Mas eu acabei não ficando nervoso e não tem nem por que ficar nervoso. É o senhor automático mesmo, né? Está perfeito na temporada. E eu só não dei nota 5 por conta do Zach Wood, o nosso long snapper. Brincadeira. Como que você vai reclamar do long snapper? Foi por causa do Morstead. Vocês... eu amo o Morstead, tá, gente? Nada contra o Morstead, pelo amor de Deus. Porém, ele está, assim como o Breeze, assim como... sei lá, a gente deve ter mais algum idoso nessa equipe, que eu não vou lembrar agora. Está no final de carreira, e aí é super normal ter uma queda no desempenho. O Morstead, ele tá na sua pior temporada da carreira, em média de punts, de jardas por punch, 41 jardas só por punch. E assim, ele até teve um bom jogo contra o Chargers, tirando o primeiro punch dele no jogo, que não foi muito bom. Mas no geral teve problemas nos jogos atrás, teve uns punts que foram bem ruins, para falar a verdade. Então, assim, ainda confio bastante nele. Ele vai ser sossegado nosso punter essa temporada, espero até que a gente não use muito ele. Mas eu só não dei 5 porque eu fui meio rígido, né? Falei, pô, vou dar 5 só pra uma coisa que for impecável, tanto que eu não dei 5 pra nenhum. E aí foi só pra ser chato mesmo. Bom, eu acho que eu dei 5 nessa nota do Special Teams. Não só pelo Will Lutz aí, que eu acho que essa é a temporada para ele se firmar como o segundo melhor kicker da liga, né? Eu acho que não tem como desbancar o Tucker enquanto ele estiver atuando. Mas também o corpo de Special Teams como um todo, né? Eu não sei se foi bem um onside kick lá contra o Bucks. Aquilo ali, apesar de ter sido mais erro do Special Teams do Bucks, né? Eu acho que a gente deu bastante sorte ali. Foi algo ali pertinente ao momento ali que tava o jogo. E também destaque, né? O Marquise Callaway, que fez um bom trabalho de retornador, né? Enquanto o Deontay Harris não tá ativo, né? Eu acho que ele tá lesionado, algo assim. O Marquise Callaway fez um belíssimo trabalho, né? O Saints até postou uma sequência dos retornos dele contra o Chargers. E é isso. Nosso Special Teams vem fazendo o seu trabalho muito bem. Minha nota é 5. Não vou ser tão rígido quanto o Ivan. Apesar de entender o Morstead realmente esse ano não está sendo aquele Morstead. Eu gostava mais dele quando ele só assistia o jogo do banco, para falar a verdade. Mas já que ele está precisando fazer alguns punts aí, alguns não estão entrando muito bem mesmo não. Mas acabo dando 5, principalmente por conta do restante, né, do
dos jogadores que participam dos Special Teams. Em algumas jogadas conseguindo, principalmente lá no primeiro jogo contra o Tampa Bay, já forçando aquele... na verdade não foi forçado, né? Mas não sei se foi o Fowler que recupera aquela bola bem rápido. Ou seja, os Special Teams do Saints são geralmente bem treinados, né? A gente não tem tanto que reclamar. Acho que a última vez que tudo deu muito errado foram aqueles 2 onside kicks lá contra o Falcons ano passado. Mas tirando isso, é uma unidade muito sólida mesmo, assim. E principalmente por conta do Will Lutz, que é fantástico. Acho que faltou eu, né? Mas eu só queria destacar a informação do Ivan, que vocês acham que a gente não olha o que o Panther tá fazendo, a gente olha sim. É bom deixar claro isso. Panthers are people too. Eu achei sensacional essa informação do Ivan. Mas eu concordo com o Ivan, a questão do Morstead talvez não seja a melhor temporada dele. Mas uma coisa que eu quero destacar só é que a gente tem 2 bons retornadores. O que é absurdo se a gente pensar no Saints de 3 anos atrás. 2 anos atrás. O Deontay Harris se machucou e eu achei que ele ia ser um grande desfalque no Special Teams. E o Callaway jogou muito bem contra o Chargers. Jogou muito bem. Ele já fazia isso em Tennessee. Segundo informações que o próprio Underhill falou e outras pessoas do Saints falaram que isso já era avaliado. Por isso que ele até ficou como draft free pela sua versatilidade em retornos também. E cara, ele vem contribuindo no corpo de wide receivers, mas fiquei realmente surpreso de ver ele retornando tão bem quanto ele retornou no último jogo contra o Chargers. Consciente, não soltou a bola, parecia estar lendo bem o quando poderia correr ou não. Então, assim, fantástico o trabalho do Saints no recrutamento desses jogadores. E a gente pode ficar até mais tranquilo quanto à ausência do Deontay Harris para ele poder se recuperar tranquilamente para usar toda a visão e velocidade que ele tem. Eu acho que o meu maior destaque é esse. A gente tem 2 ótimos retornadores, pelo que a gente pôde ver. Coisa que a gente não imaginava anos atrás. A gente tinha Tommy Lee, a gente teve o Brandon Cooks, que não era o dele, a gente teve até o Ted Ginn, até a gente teve o Camara, que tem até punch retornado para touchdown. Até o Tyson Hill. Teve o Tyson Hill, né? Teve jogo que teve o Tyson Hill. Então, assim, hoje a gente tem 2 jogadores que são especialistas na função, é fantástico. É realmente diferente e é algo que a gente pode aproveitar de várias formas dos 2 lados da bola. Quando a gente vê jogadores que têm a visão e a capacidade, e a velocidade e a capacidade de ler a defesa como um todo, né? Essa visão que eu falei, cara, isso pode ser agregado de várias formas, né? E no Special Teams, como a gente tem o Brees, que não é o cara que vai soltar o braço para 40, 50 jardas, posição de campo vai importar sempre. E o Saints contra o Chargers teve posições de campo excelentes, muito por conta do trabalho do Callaway. Então, isso é muito legal, né? A gente acaba dando essa atenção para outra faceta do jogo que normalmente fica deixada de lado, e o Lutz, os meninos já falaram, tudo mais. Então, eu acho que o meu destaque fica para os retornadores, né? Nota 5 não tá longe da realidade do que o Saints apresentou até o momento. E agora vamos às polêmicas. Polêmicas é bom e a gente gosta. Colocamos lá no grupo notas separadas para alguns jogadores, no caso 2 jogadores. Para ele, menino Taysom Hill, que ano passado foi tão promissor, né? E esse ano, onde está Taysom Hill? Por onde anda? Nasceu o filho dele e parece que no trabalho a produtividade dele já era. E a nota que a galera lá do nosso grupo deu foi nota 1 para Taysom Hill. Concorda com esta nota, Irones? Aí segue a sequência Marcelo, Ivan e Igor. Plenamente, eu fui um dos que puxou o bonde da nota 1 aí. Cara, até parafraseando aí o pai, né, que hoje não tá aqui com a gente, o Taysom Hill, ele faz de tudo e em tudo ele é ruim, né, então, cara, eu não sei o que acontece com ele, eu não sei se é algum problema em casa, né, dívida não é, né, visto que ele tá com um contrato aí bem interessante, né. Então eu acho que a gente devia investigar, né, o que se passa com o Taysom Hill, para descobrir, né, e a gente ajudar ele ali de alguma forma, porque
Não tá dando. O Taysom Hill tá com um recém-nascido em casa, né? Eu tenho um filho de 11 meses, realmente. Não sei se essa é a justificativa, mas enfim. Eu dou nota 1, eu vou deixar a corneta pro Igor, porque de cornetar o Taysom Hill a gente tem um especialista nele. Exatamente. Eu vou deixar que eu deixei nota 1 também, e queria só falar que eu acho que o Taysom Hill talvez foi o que... É incrível pensar isso, né, depois do que aconteceu na temporada passada. Mas ele foi, eu acho que foi o mais próximo de termos alguma nota 0, viu? Porque o que salvou ele de ter nota 0, na verdade, foi essa semana passada que ele fez o touchdown contra o Chargers, por muita insistência do Sean Payton, que quer fazer o Taysom Hill valer esse contrato e coloca ele em campo nas situações mais importantes possíveis. Mas o que salvou, acho que um 0 do Taysom Hill, que a temporada dele estava sendo muito ruim mesmo, foi o touchdown que foi importante aí, que foi o touchdown de empate, né, que levou o jogo para prorrogação contra o Chargers. Gente, muito obrigado, né, por me colocar nessa posição de crítico do Taysom Hill. Eu fico muito contente por isso, tá sendo conhecido por isso. Mas falando um pouquinho mais sério agora. O Taysom Hill, eu vou ser bem sincero com vocês, o Taysom Hill é um erro. O Taysom Hill é um erro de um time que negligenciou as suas skill positions por muito tempo. O Sean Payton, a gente sabe das dificuldades dos Saints nos últimos anos, tanto com o tight end, a gente teve várias lesões, a gente lembra do Coby Fleener, a gente lembra que teve apenas o Josh Hill também machucou, a gente não teve um recebedor 2 decente até o ano passado, a gente pode falar do Tercon, mas o Chocon também sofreu com lesão, então assim, o Taysom Hill apareceu porque o Saints é um time talentoso em vários outros lugares, inclusive o Brees, que já deu passe para TD e já fez muito mais com coisa pior. Mas o Taysom Hill é fruto disso. O Sean Payton criou o Taysom Hill, só que o Taysom Hill não funciona mais como esse jogador que o Sean Payton imagina. Ele é um cara que não consegue correr porque ele não sabe ler, ele não pode ficar com a bola nas mãos em read option porque ele faz a leitura errada em várias vezes. Quando ele é para ele soltar a bola, ele dá a bola pro running back. Quando ele para ele ficar com a bola, quando é pra ele soltar a bola, ele acaba ficando com a bola. Quando é pra ele soltar a bola pro running back correr, ele acaba ficando. Então, assim, gente, é complicado. Eu tava no Twitter no jogo contra o Chargers e, assim, as situações de passe que o Saints coloca ele. A gente teve um bom passe dele, pra mim teve 2 contra o Vikings. Um que a bola bateu no chão e deram, foi com o do Michael Thomas na temporada regular. E o jogo nos playoffs, que foi onde ele conseguiu o passe pro Deontay Harris, que foi as grandes situações de passe dele. No geral, ele tem muita dificuldade para fazer leitura. Como eu falei, ele se destacou em BYU pela sua capacidade de correr com a bola. Só que ele precisa melhorar isso na leitura com os running backs, precisa soltar a bola na hora certa, precisa manter a bola na hora certa. Isso não vem acontecendo. E as defesas já estão preparadas para o que ele tem para trazer. Por mais que ele seja atlético, ele não vai conseguir passar por 3 tackles toda vez. Então, a gente fica feliz pela jogada que dá certo, porque deu certo, mas o Taysom Hill em campo é um erro. Em situações de terceira descida, a gente tá tirando o Brees de campo, que é um cara que pode achar um passe, que pode arranjar jardas, e colocando o Taysom Hill. A gente tá tirando a bola da mão do Kamara e dando na mão do Taysom Hill, que é um jogador muito menos capaz que os jogadores. E o que pesa pro Taysom Hill? O contrato dele é de um jogador que devia render muito mais. Ele é um contrato de $20 milhões. E esse cara ter toda essa dificuldade para fazer leituras de jogo é muito complicado. Esse cara, para depender de converter terceiras descidas, é muito complicado. A gente já se enrolou em mais de uma terceira descida por conta dele nessa temporada. Ele não funcionou nessa temporada, tem esse touchdown. Eu gosto dele como bloqueador, não tenho nada. Ele é um baita special teamer, ele tá sempre quase bloqueando chute, né? Isso é bom destacar. Ele luta pra caramba nos special teams. Mas não dá para você entender o Taysom Hill como quarterback, como um cara que você pode dar sua confiança, sabe? Que ele vai resolver, que ele vai converter. Não dá, sabe? Eu acho que já passou do ponto a gente entender, do Saints entender aonde que ele tá. E esse TD, eu acho que por mais que seja bom, porque a gente conseguiu empatar o jogo, mas dificulta isso, porque com certeza o Sean Payton vai insistir em jogadas dessa. Como foi o TD, que foi uma jogada que ele contou com bons ajustes não, uma boa chamada que faz o Kamara sair da linha de scrimmage
essa linha de scrimmage não, sair do backfield, se posicionar como wide receiver, tem uma a jogada é muito bem feita, a jogada é muito bem estruturada, essa jogada do touchdown. Você tem o Camara que sai do backfield e vai pro outro lado. O Trequan corre pro outro lado porque ele quer pegar esse bloqueador que vai atrás do Taysom Hill. E o linebacker, que devia estar de olho no Taysom Hill, tá ocupado demais com o Camara. Então assim, o Taysom Hill tem um caminho livre pro touchdown. É uma jogada muito bem desenhada. Porém, como você vai colocar o Taysom Hill sempre em situações de empatar jogo, de terceira descida? Isso me incomoda. O jogo contra o Packers, a gente ia virar aquele jogo. O jogo estava empatado quando ele estava com a bola com a mão. Uma terceira para 3, com o jogo corrido entrando, você vai dar a bola na mão do Taysom Hill, ele não vem funcionando. O Sean Payton tem que entender isso. Não é um jogador para mim de ritmo, que você tem que dar a bola para ele várias vezes. Ele tem que ser acionado como gadget, como acessório desse ataque. Sabe, não como o cara principal desse ataque, não como o cara que a hora que a coisa apertar tem que prender. Na hora que apertar, é Breeze, é Camara, é Emmanuel Sanders e Jared Cook. Esses são os caras que você tem que colocar a bola nas mãos e falar, meu filho, resolve. Vocês têm talento pra isso. O Taysom Hill não tem. Não adianta a galera insistir, chorar. E tá muito claro, eu acho que quando você acompanha os jogos no Twitter, com os analistas e tudo, você vê que tá todo mundo vendo que as coisas não estão caminhando. Né, o Underhill fez até uma piadinha quando sai o TD do Taysom Hill, que ele fala, essas jogadas com o Taysom Hill estão funcionando muito bem essa temporada, né? Tirando o sarro. Mas é algo que me preocupa muito, a gente ficar dependendo do Taysom Hill em momentos cruciais dos jogos. Sabe, você tem que dar a bola, a gente sabe que o Breeze pode decidir, a gente sabe que o Camara pode decidir. Tem uma recepção do Camara no último jogo que é absurda, ridícula. Aquilo lá nem é o wide receiver que consegue fazer. E o Camara fez. Então, assim, a gente precisa ter o Taysom Hill menos com a bola com a mão, em situações muito específicas. E o que me preocupa de verdade com o Taysom Hill, que essa questão de leitura, eu não sei se melhora com o tempo. O Taysom Hill tem 30 anos, tá, gente? Isso é bom deixar claro. O Taysom Hill não é um jovem, não é um cara de 20 anos que tá aí, e a gente vai ter paciência para ser o QB do futuro. O Taysom Hill tem quase 30 anos, se não tiver 30 anos, se eu não tô enganado. Então, assim, não dá. Pra mim, deu o que tinha que dar o Taysom Hill. Ele pode ser um tight end bloqueador, ele pode ser um cara de special teams, ele é excelente nisso. Mas ele não pode ser um cara em momentos decisivos de jogos. Momentos que é você tomar controle, momentos de você pontuar. Vai ter que ser a jogada muito perfeitamente executada para ele conseguir desempenhar o papel dele. Se ele tiver que pensar, se ele quiser usar os 3 neurônios que ele tem na cabeça dele, as coisas não vão funcionar e o Saints vai sofrer como já sofreu essa temporada. Poderíamos estar 4-1. Eu não estou dizendo que aquele jogo seria vencido, mas que o Saints estava tomando conta do jogo. Ia virar aquele jogo, para mim é fato. Jogo contra o Packers. Então, a gente falhou e eu acho que vai continuar acontecendo essas situações se mantivermos o Taysom Hill em campo. Temos que ter ele em situações específicas em que ele vai render. Se tivermos a necessidade de que ele seja o cara para tomar a frente, falar assim, deixa comigo, meu amigo, a gente tá muito complicado na situação. E a próxima nota que separamos foi para eles, Drew Brees. Essa foi legal também. E de 0 a 5, a nota que a galera deu foi 2,5, né? Ficamos numa média aí de 2,5. E aí, Irones, concorda com esse 2,5? Aí segue a sequência de Matheus. Segue a sequência de Marcelo, Ivan e Igor. Boa. Eu concordo com muita dor no coração, né, cara? Eu sou um grande fã do Breeze, né? Foi o cara que me fez torcer pro Saints, né? Acredito que 99% dos torcedores do Saints né, devem isso ao Drew Brees. Mas é meio complicado você ver um cara que a idade tá chegando, sabe? A água tá batendo no bumbum aí. Então não sei, se bem que ele vem evoluindo, né? Ele vem deixando a timidez de lado, né? Pra estar soltando o braço. Mas é uma temporada muito, muito aquém, assim, do que a gente tá acostumado a ver, né? Então
tá sendo pior, né? A gente viu que ele vem regredindo assim aos poucos, mas vem sendo uma temporada um pouco estranha, né? E é isso. Então, o problema do Drew Brees não é braço. O problema do Drew Brees é falta de confiança e principalmente a precisão. A precisão do Drew Brees sempre foi a principal característica dele. Já tem alguns anos que o Brees não lança passes tão longos e a média de jardas dele é baixa em comparação com os outros quarterbacks na liga. E mesmo assim esse ataque funcionava muito bem. E aí vieram com essa história de braço, não porque a gente viu que ele ainda consegue fazer os passes longos. No último jogo a gente teve aquele touchdown sensacional para o Cook, onde a bola viajou umas 40 jardas ali. Ou seja, a questão é essa falta de confiança, porque em várias jogadas a gente pôde ver as janelas aparecendo e o Brees não se sabe por que não lança essa bola. E a precisão dele também deu uma caída, e isso é o que mais preocupa. Mas mesmo com tudo isso, ele ainda, para mim pelo menos, ele ainda transmite aquela confiança. Os 2-minute drills, que também um outro ponto forte do Drew Brees, estão acontecendo. Ele consegue fazer as conexões e avançar com o time, com o ataque. Mas o que está faltando um pouco é isso, e talvez a ausência do Michael Thomas deu uma mexida um pouco na forma como esse ataque é conduzido por ele, e com isso a gente só vai saber mesmo quando ele estiver de volta, e agora com o Sanders mais entrosado, como que as coisas vão funcionar. Mas essa precisão é o que mais preocupa. A minha nota é 3. A minha nota também foi 3. Não vou me alongar muito, mas a questão é que começou mal, né? Começou bem mal a temporada, e aí tá mostrando, né? Que apesar de tudo, ele tá soltando o braço aos pouquinhos. É óbvio que não é o mesmo cara. Eu tô basicamente repetindo o que eu falei do Brees antes, né? Então é basicamente isso. Ele tá soltando o braço um pouquinho mais, não é o mesmo cara, mas ele ainda consegue nos dar a confiança de que ele pode chegar no fim do jogo e ganhar a partida. Então, nota 3 acho que tá de bom tamanho porque ele tá fazendo essa temporada. Então, eu fui muito crítico do Brees principalmente as 2 primeiras semanas, até a semana 3 também, talvez não tenha ido tão bem, por conta dessa hesitação dele. Eu acho que o braço está incomodando um pouquinho. Eu acho que essa questão do Michael Thomas incomoda ele, porque ele é um cara de repetições, como o próprio Marcelo, acho que já comentou sobre isso, ou o Irônico, eu não me recordo. E essa questão de não ter os OTAs e tudo mais deve ter atrapalhado isso. Só que ele estava muito hesitante. Tem jogos que você viu, principalmente o Raiders, acho que eu vi alguns lances em que o Sanders fica muito frustrado, porque ele estava livre, ele pula, bate palmo para receber. Nesse jogo contra o Chargers teve uma terceira descida também, que o Cook tá livre, que ele ia, se ele não ia fazer o touchdown, ele ia correr umas 40 jardas e ele dá uma bola no Marcus Callaway. Então, e essas jogadas me incomodam, que em outros momentos seria touchdown. Tem um jogo contra o Tampa que não sei se é contra o Tampa ou contra o Packers, mas que o Deontay Harris, ele faz uma rota wheel, e se em outros momentos o Brees teria passado essa bola para touchdown, também não rola. Ele prefere usar o meio do campo. Contra a Tampa tem uma passe que é até bizarro, porque tem mais de jogador livre, ele manda essa bola pro Camara, não tinha que dar um maluco. Então esses momentos me incomodaram bastante, essa falta de confiança e hesitação. O Brees sempre foi um cara muito preciso, que soltou a bola muito rápido. O grande destaque do Brees no ano passado, por mais que as jardas não estavam vendo, o Brees solta a bola muito rápido. E quando ele sente essa dificuldade, principalmente por não ter mais essa capacidade de lançar a bola tão rápido, tão longe,
acaba deixando a defesa um pouco mais, facilitando a vida da defesa, porque a defesa sabe que ele, nessa segunda ou terceira leitura, ele provavelmente vai acionar uma bola no curl, um slant não, né, que normalmente o slant é uma rota mais longa, mas rotas no meio campo intermediárias, e a partir do momento que ele não consegue fazer isso, que ele tem que fazer mais essas leituras, eu acho que ficou mais fácil para as defesas lerem o nosso ataque, por isso que a gente teve dificuldades em alguns jogos. A gente tem, por exemplo, a interceptação dele contra o Raiders é ridícula. A interceptação dele contra o Chargers é ridícula. Sabe, são jogadas que ele não vê o defensor ou ele solta a bola meio desesperado. E ele admite isso depois. Só que houve uma melhora bem grande dele no jogo contra Detroit e no jogo contra o Chargers. Como a gente já destacou, o Chargers tem uma defesa muito consistente, muito boa mesmo. E nos momentos decisivos, onde você precisou caminhar e pontuar, ele foi lá e pontuou. Então, assim, ele ainda é muito bom, fantástico. Eu acho que ele tá melhorando. Eu acho que todo mundo tá vendo essa melhora. Então, assim, a gente pega no pé pelas 3 primeiras semanas que talvez não foram as melhores, mas a evolução é tão clara pra mim nessas 2 últimas semanas. Até o social media do Saints no TD do Cook falou lá, air yards, né, que a galera fala que ele não tem jardas aéreas, né, que as jardas são muito após a recepção. E aí ele manda uma bola, acho que foi 30 jardas naquele passe, ou 35 jardas por Jared Cook, né, e aí o social media foi perfeito em tirar sarro dessa afirmação. Mas a gente vê essa melhora, ele ainda tem capacidade de fazer leitura, ele só precisa estar mais confiante para soltar essa bola. Eu acho que ele ainda não tem mais a capacidade de mandar aqueles foguetes que ele mandava, assim, sabe? Então eu acho que isso pega no pé dele. Ele, às vezes, falta pra mim, ele sente que ele não vai conseguir aproveitar o tempo da janela, então ele tenta jogar o mais simples possível. Então talvez isso esteja prejudicando ele. Mas ele tá encaixando passes longos. O jogo contra o Lions mesmo, ele soltou o braço. Eu acho que ele estava incomodado com essa conversa. Ele realmente soltou o braço. Teve uma média de quase 10 jardas por passe. Então acho que a nota 3 é justa para o que ele fez. O conjunto desses 5 primeiros jogos. Não foi bem em muitos jogos. Melhorou, mas ainda tem lapsos, como foi nesse jogo contra o Chargers na interceptação. Que é uma interceptação que ele não pode cometer. É uma interceptação de calor. Que ele não vê o jogador do Chargers. Mas, assim, não acho que esteja tão ruim, assim, falar aposenta Brees. Mas eu acho que ele tá no caminho certo agora. A gente vai ter a volta do Michael Thomas, que eu acho que vai ajudar muito ele, muito, a soltar. Porque ele vai ter a segurança de saber que o Michael Thomas tá ali e que ele vai receber essa bola. Então ele vai poder ter a possibilidade de fazer leituras diferentes, sabe? Quando você não tá... Eu acho que quando o quarterback não tá muito acostumado com os recebedores, ele não sente aquela confiança de, por exemplo... olhar para o Sanders e soltar no Sanders. Ele ainda está tentando se adequar ao Sanders. Como tem o Sanders e o Michael Thomas, fala, bom, eu posso agora olhar para o Sanders porque eu sei que o Michael Thomas vai estar ali nessa rota, nesse momento. Então acho que pode melhorar, facilitar a vida do Brees. Do Brees, pare de ser muito hesitante. Tá hesitando demais em lançar a bola, ele tá... Não sei o que tá acontecendo com ele. Já que estamos agora na reta final, deixa eu só juntar aqui as duas últimas notas e depois a gente ia falar um pouquinho do draft, mas eu vou deixar pro Igor falar sobre o que ele acha, como tá indo as escolhas do draft até agora. Aí tivemos a nota do Sean Payton, que a geral deu 1,5, e do Dennis Allen, que geral deu 2. Se Dennis Allen, eu só tenho uma coisa a dizer sobre Dennis Allen. Se Dennis Allen é coordenador defensivo, eu sou astronauta, sem mais. E aí, concordam com essas notas pro Sean Payton e pro Dennis Allen? Segue a sequência aí, Ivan, Igor, Irones e Marcelo. Então, pra ser meio rapidinho, foi até engraçado com o Sean Payton. Eu falei, o Sean Payton eu vou fazer diferente pra dar nota. Eu dei a nota que eu daria pro Sean Payton em todo jogo. E fiz uma média de 0 a 5, né? E aí deu 2,6 a média. Só que como eu tô bravo com ele, eu arredondei pra 2 e não pra 3. Então... O Sean Payton, né, tá deixando muito a desejar, né? E o Dennis Allen, como você fala, você critica muito ele. Eu não sou dos mais críticos do Dennis Allen, não. Eu acho que o Dennis Allen... obviamente, a gente sabe que ele não
não é dos melhores coordenadores defensivos, tem seus problemas de ajustar o jogo, aparentemente, né? Ajustar o time só durante a partida, né? A gente entra, parece que tomando um sacode e depois que as coisas vão se ajustar. Mas no geral, eu acho que do que a gente tinha, eu acho que ele já se mostrou ser bem eficiente aí, pelo menos segurar as pontas na defesa, que é o que a gente precisava geralmente. O Champeito eu até gostei um pouco de uns game plans que ele montou, principalmente nos 2 últimos jogos. O que ele peca às vezes é nessas jogadas de escolher Tyson Hill e alguns ajustes que ele tem que fazer no meio do jogo, algumas chamadas horríveis que ele sempre faz. Mas eu dei ali uma nota 2, quase liberando 3, porque eu acho que ele até que acertou nos gameplays aí de 2 ou 3 partidas. Essa questão dessa questão de gameplay, o que mais me incomodou, assim, eu acho que o Champeito executou algumas boas situações em alguns jogos. Eu acho que o jogo do Raiders talvez seja o mais controverso pra mim, porque o Saints ficou pouco com a bola. Então eu não sei até que ponto o ataque não foi tão bem e até que ponto simplesmente o ataque não conseguiu ter ritmo, criar ritmo. Então, assim, jogo contra o Lions, o gameplay foi bom. O jogo contra o Chargers foi um jogo difícil, mas pra mim o que mais me incomodou foi a primeira campanha ofensiva do Saints, que o Saints vinha correndo bem com a bola e chama 2 passes. Só que um dos passes, que era uma screen pro Camara, se não é desviado era touchdown, porque tava tudo certinho. Só que eu acho que a gente podia ter corrido mais, as corridas estavam entrando no começo do jogo, depois a gente não se perde, mas é que é difícil jogar contra os Chargers mesmo. O que pra mim pesa é esses momentos decisivos, algumas chamadas que vêm sendo complicadas em momentos decisivos, algumas chamadas meio óbvias, mas assim, é uma mistura do Drew Brees, o que ele tá lendo e o que o Champeito tá chamando, é complicado analisar a gameplay, mas eu acho que o Champeito tá cometendo falhas sim. Dennis Allen, como eu disse, o principal onde o Saints vem sangrando mais é a comunicação defensiva. E o Dennis Allen precisa melhorar isso, porque é onde a defesa tá se complicando. E é papel dele. Não é questão dos jogadores, ele tem que ver. É assim, óbvio que é questão dos jogadores. Mas assim, eu acho que ele tem que enxergar as situações e melhorar essa comunicação. Porque não é um jogador que tá prejudicando a defesa. A gente teve falhas de vários jogadores em jogos diferentes. Então assim, é algo que não está sendo ajustado como um todo. Então por isso que o Dennis Allen precisa melhorar essa adaptação. Gostei de ver alguns planos de pass rush dele. Não gostei dele ter chamado o blitz contra o Herbert naquela jogada do touchdown. Eu não vejo necessidade disso. Eu acho que o Saints devia ter povoado a linha de scrimmage, fazer o Herbert fazer as leituras. Mas como você consegue pressionar com 4, eu não vejo necessidade de você mandar o seu defensive back, não mandar o seu cornerback, porque não é o jogo do Saints cobrir mano a mano com os seus safeties. Não lembro do Marcus Williams fazendo muito disso. E então eu acho que tem que facilitar essa vida dos cornerbacks e dos safeties e melhorar isso, melhorar a comunicação, porque são muitas falhas de comunicação. Isso me incomoda demais, isso vem acontecendo em momentos críticos. O jogo contra o Chargers, o momento era todo do Saints, o Saints estava melhor no jogo. O Chargers, numa terceira descida para 10, consegue um touchdown de 64 jardas, né, que foi do Mike Williams. Cara, tem alguma coisa errada, a gente tá jogando contra um QB calouro. A nossa secundária é toda veterana, não tem um calouro na nossa secundária, já são jogadores com pelo menos 3 anos de liga, né? E a gente tá falando, né? Então, assim, são ajustes que são necessários a serem feitos. Eu levo no geral, eu não acho que talvez a nota seja 2, 2,5, porque teve gameplays bem executados, teve plano de pass rush. Contra o Lions a secundária funcionou em termos de leitura. Então, assim, essa defesa sabe fazer. Ela tem alguma coisa que não está clicando nessa defesa, e eu acho que é papel dos técnicos descobrir o que se faz para facilitar o trabalho da secundária, e também o Champeito tomar decisões melhores em situações críticas de jogo ou início de jogo. Sim, porque eu sempre tá vivendo muito atrás do placar. Esses começos ruins uma hora matam. A gente teve começo ruim em muitos jogos também, defensivo e ofensivo. Então não dá simplesmente estar correndo o tempo todo atrás. A gente jogou contra esses últimos 2 times, são times que rotineiramente estragam suas lideranças, perdem suas lideranças, tanto o Lions quanto o Chargers.
né? Isso não vai acontecer, e principalmente se a gente chegar nos playoffs, muito dificilmente o Saints vai contra times que vão dar essas brechas para o Saints virar esses jogos. Então, esse time precisa ser mais cascudo e mais inteligente para não sempre ficar correndo atrás, não sempre colocar pressão, porque aí você muda todo o gameplay, o time meio que... Felizmente a gente tem um time já mais veterano que mentalmente está preparado para isso. Mas não é sempre que isso vai acontecer. E o Saints não pode ficar à mercê de sempre ter que virar jogos. O Sean Payton, né? Eles falaram bastante, né? Eu sigo com os relatores aí, né? Nas notas. Mas é destaque para o que o Dennis Allen vem fazendo, né? A gente não vem com um plano de contingência, né? Para essas big plays que a gente está tomando, né? Aconteceu contra o Packers, né? E aconteceu de novo contra o Chargers. E ainda mais um QB calouro, né? Apesar do Herbert ser talentosíssimo, ainda assim é um QB calouro, né? A gente tá tomando umas big plays assim que não tem uma explicação para isso, né? E eu não vejo a gente evoluindo nesse quesito, né? Eu não tenho tantas esperanças, né? Então, repetindo aí o que a Jéssica disse, se o Dennis Allen é coordenador defensivo, eu sou astronauta, padre, físico quântico e por aí vai. Eu tinha dado uma nota 3, tanto pro Sean Payton quanto pro Dennis Allen, mas eu vou até revisar para baixo, porque eu tava pensando no seguinte: eles como comandantes no caso o Sean Payton é head coach, mas ele que chama as jogadas, e o Dennis Allen é responsável pela defesa. Eles têm que ser os maiores responsabilizados nisso tudo, porque por mais que a gente fale aqui que o Drew Brees não está tendo um desempenho como já teve, alguns jogadores na defesa estão prejudicando o time, cabe a esses caras identificar isso e resolver o problema, e atuar diretamente para poder sanar esses erros. Então, Brees, como é que a gente pode fazer então um plano de jogo que te deixe mais confortável? O que ajuste que a gente tem que fazer aqui? E do lado do Dennis Allen, principalmente na questão das faltas. As faltas para mim são um reflexo muito claro de quando uma defesa não está bem. Porque quando é que você faz falta? Quando o ajuste está equivocado e quando o jogador ele se sente fora da sua zona de conforto e daquilo que ele precisa fazer dentro daquela jogada. E aí ele é obrigado a fazer uma falta porque ou ele saiu atrasado ou a cobertura não estava legal. Então, esse tipo de coisa cabe a esses caras mostrar uma evolução. Assim, eu acho que até está tendo essa evolução, mas volta e meia a gente dá uma derrapada nas mesmas coisas. E por isso eu acho que minha nota para eles por enquanto é 2, até mesmo numa tentativa aí já que a gente descobriu que o Sean Payton escuta o nosso podcast, deles se sentirem pressionados. Vê a gente aí, Sean Payton, a gente tá te dando os caminhos aí, porque é impossível, cara, a gente que vê nós que assistimos de fora, vemos o que tem que ser feito, os caras que estão lá no dia a dia parece que acham que na hora do jogo tudo vai ser resolvido. E sabemos que não é assim, né? É um jogo complexo e não adianta fazer ajuste só na hora do jogo, já tem que entrar antes do jogo sabendo que as coisas podem... O plano de jogo pode mudar de um segundo para outro, e o Saints parece que tá se perdendo nessa parte. E Igor, fala aí um pouquinho o que você tá achando até agora das nossas escolhas desse draft de 2020, como elas têm contribuído pro nosso elenco, pro nosso time. Olha, foi um draft com poucas escolhas, né? A gente teve 3 escolhas, mas eu vou destacar rapidinho as escolhas de draft e falar um pouquinho dos undrafted free agents que já participaram. O Ruiz é um cara que já vem participando com alguma frequência dos jogos por conta das lesões. Eu acho que por conta ele teve problema no camp, né? Ele se machucou no camp também. E pela essa off-season toda diferente,
O Saints preferiu manter jogadores veteranos como titulares, né, o Winston e o Pitt. Mas o Ruiz, quando foi chamado, para mim atendeu bem. Ele não é aquele cara que vai jogar o defensor no chão, ele é um cara mais técnico, mais de velocidade. E ele vem fazendo seu trabalho como right guard, principalmente. Com alguma tranquilidade. Eu não vi ele sofrendo muito. É claro que não é a mesma coisa, até no jogo corrido não vai conseguir, pelo menos de início, abrir esses caminhos tão facilmente. Mas ele pelo menos não vem comprometendo o jogo aéreo. O Zach Baum vem participando pouco, é um cara que perdeu um bom tempo de camp também, com lesão. Nesse jogo ele participou mais, teve 2 tackles, 2 jogadas interessantes contra o jogo corrido, que ele tá fazendo a leitura certa da jogada, consegue o tackle, vem trabalhando bem no Special Teams, acho que ele tem 2 ou 3 tackles no Special Teams em retorno, nesse jogo contra o Chargers ele teve também. Então, é um cara que está se dedicando ao Special Teams também e está rendendo lá. Mas eu acho que cada vez mais que ele render, ele vai ter mais espaço em campo. É muito difícil porque ele é um cara que está aprendendo a posição. O Zach Baum, ele era edge, ele era outside linebacker, ele era off-ball linebacker, né? Ele é o cara que pressionava o quarterback na época do college. Tinha trabalho de cobertura, já tinha alguma coisa, só que ele não tem tamanho para fazer a mesma coisa na NFL. E o esquema do Saints exige edges maiores, né? Tanto que a gente tem o Davenport, o Jordan e o Hendrickson são mais protótipos de defensive ends, né? A gente não joga com esses outside linebackers, são jogadores mais leves nas pontas das linhas. Vamos ver como ele vai ser aplicado, se ele vai ficar mais restrito a isso ou o Saints vai querer utilizar ele como pass rusher, se vai começar a colocar ele como middle linebacker, dependendo de como o Anzalone jogar. Mas eu acho que ele vai ter um papel bem de reserva e mais special teams, pelo que eu vi do Saints, até pela questão dos treinamentos que ele perdeu. O Trautman é um cara que eu gostei, porque ele é um cara que veio de um colégio pequeno, de experiência, de um nível técnico não muito alto, que eu esperava que iria ficar bem mais detido aos treinamentos do que participar em campo. Mas ele pode receber bolas como recebeu. Ele é um bom bloqueador e bloqueia com vontade. Eu tô vendo isso, que ele tá buscando bloquear e ele tá fazendo um bom papel. E eu até fiquei surpreso dele não estar nesse último jogo. O Garrett Griffin acabou indo, né? O Garrett Griffin tá um tempo maior no Saints e tal. E é um cara que é feito para bloquear. Ele é basicamente um fullback. Então... mas eu gostaria de ver mais o Trautman, até porque ele traz essa versatilidade, até pelo que tá voltando de lesão, mas enfim, é uma opção do Saints, de jogadores jovens que estão aprendendo na posição. O Saints não depende desses jogadores, né? O Saints é um elenco forte, não depende desses calouros para render. Então vamos esperar. Eu acho que o Trautman pode ter um papel importante, é um cara para ficar no Saints e para ser o tarinde da franquia por alguns anos, pela sua versatilidade e pelo seu talento. Ele é talentoso, é só deixar ele se desenvolver na posição que a gente deve colher frutos nos próximos anos. Eu gostaria de destacar o grupo de undrafted free agents, o Marcus Callaway, que a gente já comentou como retornador, também aparecendo recebendo passes. É um cara duro, que recebe e tenta jardas após a recepção. É um cara que tem velocidade, né? Então é uma arma que o Saints está empregando no ataque, vem participando. Vamos ver como é que vai ser quando o Michael Thomas voltar, né? Se a gente vai manter essa rotação, como é que vai ser o trabalho dele e Deontay Harris no ataque. Mas parece ser um cara que pode dar frutos não só aqui, mas pra frente também. E o Malcolm Roach. O Roach não estava nesse jogo, tanto o Tuttle voltou. O Tuttle é um jogador que já tem mais um ano na liga, que teve bons trabalhos. A gente tem talvez o melhor jogador do Saints ano passado, ele dando stiff arm interceptando ele, dando stiff arm no Matt Ryan, um bom jogador. Só que o Roach vem mostrando seu valor. A questão é, de novo, jogador undrafted free agents não foi draftado. Quando o jogador não é draftado, ele não é draftado por alguma razão. E o Roach segue essa, né? É um jogador que vai ter muito inconsistente, então o Saints vai preservar ele até o ponto que acha necessário ele atuar. Ele atuou bem, gostei dos flashes que a gente teve dele, principalmente contra o jogo corrido, né? Então é um jogador que deve evoluir como pass rusher também, porque ele tem os atributos físicos. Só que, assim, numa classe que a gente pegou 3 jogadores, 4, né, com o Stevens, que tá no practice squad, e a gente conseguir achar 2 bons undrafted free agents, é fantástico. Já pra mim tá de bom tamanho, são jogadores que já mostraram que podem contribuir num elenco muito forte, né? O elenco do Saints não é um elenco que precisa desses jogadores, igual anos atrás você tinha que ter o Ken Crowley jogando de cornerback, porque você não tinha outro cornerback. Tinha que ter o Devante Harris jogando de cornerback, porque você não tinha outro cornerback.
Esse ano não. Esse ano esses jogadores estão disputando pau a pau o elenco, que já é muito forte, né? Então, assim, você vê que eles não estão ali de brincadeira ou simplesmente para cobrir buracos que esse elenco tem. Então é uma classe sólida até o momento, que deve evoluir e tem mostrado talento de que pode ir além e ser consistente por vários anos até o momento. Vamos torcer para que eles fiquem saudáveis e que cada vez eles continuem essa evolução. E com essas análises bem embasadas, nós chegamos ao fim desse We That Podcast. Esse foi bem mais extenso do que estamos acostumados. E desculpa, Caio, aí pelo tempo, não nos mate, não me mate, mas eu acho que ficou bem abrangente e aí falamos sobre tudo que tínhamos que falar. Agradecer ao Ivan, obrigado, Ivan, até a próxima. Valeu, Gé, valeu, galera. Agradecer ao Irones aí por ter aceitado o convite. E é muito legal, né, isso da gente chamar os ouvintes e tudo mais, é bem interessante. E então, ficou um podcast longo, mas a gente, como você falou, foi bem abrangente, né? A gente falou de vários assuntos com bastante detalhes e é bye week, então eu acho que vocês têm mais tempo para escutar. E é isso, valeu aí, galera. Agradecer ao Marcelo Xará, muito obrigada aí. Valeu, gente, valeu, Irones aí também por participar. Também quero mandar um abraço aí, né, lá pro pessoal do grupo, dos ouvintes. A gente sempre pode contar com todo mundo, as notas aí, como vocês viram, estavam todas pertinentes, então nossas torcedoras, eles são sempre os melhores em analisar esse time, não vamos esquecer disso. A gente aqui, nós somos apenas porta-vozes. Um abraço, galera. Igor, abraços aí, muito obrigada pela sua sempre participação estrelada aqui no nosso podcast. Obrigado, desculpa falar demais, galera, se eu atrapalhei vocês aí. Eu gosto muito de falar de futebol americano e, assim, pra mim é um prazerzão estar sempre participando. Faz tempo que eu não participava do IDET, bom estar de volta, espero que a galera goste e aguardo o feedback de todos aí. Um abraço. E o nosso ouvinte, Irones, que hoje teve o prazer aqui, a gente teve o prazer de ter ele aqui conosco. Muito obrigado, Irones, está convidado para voltar sempre que quiser. E continue participando lá no nosso grupo. E tá sortudo demais no bolão, tá? Líder isolado. Bom, eu que agradeço o convite, né? De estar aqui ao lado de grandes feras aí que eu sempre ouvia. E hoje tenho o prazer de fazer parte dessa comunidade aí do Saints Brasil. Obrigado mais uma vez aí. Aproveitando a oportunidade, quero mandar um abraço para todo mundo lá do grupo lá, principalmente o Rafael, que é meu companheiro de torcida de Clemson. Então, e é isso. Espero voltar mais vezes aí para a gente falar bastante do nosso querido time de Nova Orleans. E muito obrigado, galera, vocês que ouviram até o final. Ficou, como eu falei, já ficou extenso, mas espero que vocês gostem. Estamos esperando o seu feedback aí. Segue a gente no Twitter, @SaintsBrasil09, segue a gente no Instagram, Mundo Rudet, e procure a gente no Facebook, Saints Brasil. Óbvio, temos o nosso blog, mundorudet.wordpress.com.br, não lembro se tem .br. Então vamos lá. E tem o nosso blog, o mundorudet.wordpress.com, estamos lá. E sempre são bem-vindos aí. Se você ouve o nosso podcast, quer fazer parte do nosso grupo no Telegram, sempre bem-vindo, é só chegar na nossa DM em alguma rede social. Abraço pra galera do grupo, abraço pra todas as gurias e guris que nos acompanham, que tem paciência conosco. Até a próxima e... Who dat?